Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o toque da trombeta, né? Mais propriamente, quero falar sobre uma passagem no livro do profeta Joel, que fica aí no capítulo 2, verso 1 e verso 2 também. Você pode ler aí na sua Bíblia, que diz mais ou menos assim: Tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ah, Aqui nós podemos ver que está falando de um dos aspectos da trombeta, né? A trombeta era muito usada em Israel nas festas, mas quando ela era usada para a guerra, ela tinha pelo menos três significados. O primeiro significado era o significado de alerta, esse que Joel está dizendo aí no seu livro, que ele fala, olha, dai voz de rebate, ou seja, voz de alerta. Então, ele está mostrando essa característica aqui. A segunda característica era a trombeta que soava para a batalha, ou seja, quando o povo saía para guerrear com os seus inimigos. E o terceiro toque da trombeta era o toque da vitória. Depois de se ter a manifestação ou a concretização da vitória, tocava-se a trombeta e cessava toda a atividade de guerra. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas diz que a trombeta devia ser tocada em Sião. Deixa eu explicar um pouquinho o que significa Sião, Monte Sião. Sião foi um lugar que pertencia aos moradores antigos da Terra Prometida, chamados Jebuseus. E o rei Davi conquistou aquele monte que fica na cidade de Jerusalém. Inclusive, esse monte se chamava Moriá, aonde foi construído o templo, né? Então, todas as vezes que você ouvir falar de Sião, Moriá, pode estar associado ao templo ou à cidade de Jerusalém. Agora, o que para nós isso importa? Porque a trombeta foi mandada ser tocada em Sião, local do templo. E nós vivemos hoje um período onde essa trombeta de alerta foi tocada para alertar quem? O templo. E quem é o templo hoje? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E hoje a voz profética, a voz das Escrituras, ela traz para nós um alerta. Devemos nos alertar quanto ao perigo iminente, alertar quanto à vinda do Senhor Jesus, alertar contra os inimigos que nos cercam, alertar quanto à nossa vida espiritual. Então, nós precisamos de alguma forma manter o nosso coração alerta espiritualmente. E como nós fazemos isso? Mantendo a nossa vida espiritual e a nossa fé íntegra. Íntegra. Agora, nós, como também diz o apóstolo Paulo, e ele fala dessa segunda trombeta, que ele diz a nossa luta não é só contra carne e sangue, ou seja, ela não é propriamente contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os seres espirituais malignos que habitam na potestade do ar, ou seja, inimigos invisíveis. Mas aprenda uma coisa, toda manifestação espiritual tem consequência no plano material, no plano físico. Nos atinge. Se você procede bem espiritualmente, você vai ter resultados na sua vida material, na sua vida física, naquilo que é visível. Você pode perceber que todas as vezes
que você nutriu uma vida espiritual sadia, o seu casamento andou bem, a sua relação com seus filhos andou bem, a sua relação com a igreja andou bem, sua relação com as outras pessoas também tiveram bem equilibradas, ainda que houvesse alguma tempestade, você estava ali firme. Então, nós temos a trombeta de alarme, nós temos a trombeta para a batalha. E nós estamos em plena guerra. Guerra contra notícias ruins, guerra contra os impedimentos espirituais, onde a igreja não pode se congregar, não pode se reunir. Guerra contra a angústia, contra a depressão, guerra contra a ansiedade, guerra contra o medo que tenta nos assaltar, guerra contra esse mundo de gente, como dissemos anteriormente no outro vídeo, que tenta roubar a nossa confiança, a nossa credibilidade. Sim, queridos, a trombeta de alerta já tocou, a trombeta de batalha está tocando e nós estamos em guerra e nós precisamos ir para a luta. Nós estamos em luta diária e por isso precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus são todas as virtudes cristãs, da qual eu devo manter a minha fé, como cinto para sustentar tudo isso que me fortalece para a batalha. E qual é a trombeta que eu e você estamos esperando? Qual a trombeta que nós estamos esperando agora? Nós estamos esperando a última trombeta. O apóstolo Paulo fala isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem? O Senhor Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, quando tocar essa trombeta, é só dar glória a Deus. E essa trombeta está perto de ser tocada. Daqui a pouco essa grande obra já vai ficar arrepiada, até o cavanhaque arrepia aqui, porque eu tenho a plena convicção de que essa última trombeta, esse Maranata, está para se manifestar. Ora, e para isso, nós temos que estar envolvidos com todo o nosso ser. Nós não podemos nem temer a vida, nem temer a morte, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós temos que viver nessa tensão. A trombeta foi tocada em Sião. O que acontece no mundo hoje é um alerta para a igreja. É lembrar a igreja de que ela tem que estar preparada, pronta para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ela tem que estar pronta para essa batalha. Ela tem que purificar as suas vestes espirituais. Ela precisa estar ornamentada para se encontrar com seu Deus, mas também não pode se esquecer, nós estamos em batalha espiritual constante e nós devemos estar atentos a essas batalhas, a essas lutas e a essas dificuldades, porque certamente quando a última trombeta tocar, queridos, nós vamos subir. Os mortos ressuscitarão, os que estiverem aqui vão ser transformados. Olha que coisa linda. Agora, é claro que você deve estender essa esperança às pessoas que estão ao seu redor. Deve comunicar o evangelho a elas, falar dos seus pecados, que elas precisam se arrepender, que há algo melhor para elas, que não é morrer eternamente, não é ficar por aqui, não. Olha, a Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. E nós precisamos ter consciência de quem nós somos, das nossas falhas, dos nossos erros, pedir perdão pelas falhas que temos cometido e receber do Espírito esse toque, a fim de que os céus sejam abertos e os nossos ouvidos abertos para escutar a última trombeta. Olha, tá chegando. Você pode dar um glória a Deus aí? Tá chegando a hora dessa trombeta final, desse espetáculo final extraordinário, quando os céus vão trazer o Senhor da glória e Ele virá
para buscar a sua igreja. Não que ele esteja longe, muito pelo contrário, ele está junto conosco no alerta, ele está junto conosco na batalha, mas ele vai se manifestar publicamente para buscar o seu povo em nome de Jesus. Por isso, se você conhece alguém que não é povo de Deus, pregue o evangelho, fale do amor de Jesus, para que essa pessoa viva essa mesma alegria e esperança que nós estamos vivendo hoje. Fé, alegria, esperança, certeza, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores, mas nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que ouvir a trombeta que toca em Sião, que toca no templo, que toca para a igreja. Nós temos que estar preparados, nós temos que batalhar para receber de Deus aquilo que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te fortaleça. Aleluias. Amém.